Segura comigo e diga assim: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo, nunca, nunca, nunca. Se você crê, diga: eu creio. Eu estou me recuperando da garganta ainda, então eu peço que vocês sejam pacientes comigo, amém? Por outro lado, eu queria que cessasse a movimentação no templo, eu não consigo pregar com as pessoas andando. Amém? Enquanto isso, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4, no verso 26. Gênesis, capítulo 4, verso 26. Você está lá? Comigo? Gênesis 4, 26. Quem que está na mídia hoje? Henrique? Henrique, olha teu celular aí, por favor, que eu vou te enviar água aqui agora. Você abriu lá em Gênesis 4, 26, nós vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual o pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar, gente? Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua palavra. Nós oramos te pedindo que o Senhor nos ensine, nos dê revelação, entendimento, que o Senhor possa, Pai, plantar no nosso interior a sua palavra e que saiamos daqui mais abençoados, mais parecidos contigo, que o nosso coração se aquiete na sua presença, que os nossos ouvidos estejam abertos para te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar sobre oração hoje, né? Esse texto que eu li aqui é sobre o filho de Sete. Vocês já sabem que quem foi Sete? Sete foi o filho que Deus deu a Adão e Eva no lugar de Abel. E Sete, ele começa uma nova linhagem, né? Já que só tinha sobrado Caim, com aquela linhagem perversa, com aquela linhagem ruim que nós já falamos. Então, Deus, dá a Eva mais um filho. E esse menino se chama Sete. Sete cresce nos caminhos de Abel. Sete cresce temendo a Deus. Sete cresce diferente de Caim. E Sete gera um filho. E esse filho, ele dá o nome de Enos. E eu queria só colocar uma coisa para vocês aqui, que os nomes nessa época antediluviana, principalmente na Bíblia, eles eram dados intencionalmente. Então, quando um pai dava um nome a um filho, esse nome era intencional e com significado. Hoje a gente escolhe o nome por várias razões, né? Mistura o nome do pai com a mãe, aí nasce um nome novo, né? Assim? Mas nessa época não era assim. As pessoas davam um nome de acordo a uma proposta, um propósito, né? E aqui Sete dá o nome do seu filho de Enos. E Enos, como eu falei no outro culto, significa ser humano, homem, gente. E interessante que Enos não é a mesma coisa que Adão. Adão significa do barro, do pó, da terra, né? Quando Sete dá o nome do seu filho Enos, Sete está chamando um resgate. Sete está chamando aquele homem que Deus criou para se relacionar. Aquele homem que poderia ter o nome de Adão ou qualquer outro, mas o homem que Deus criou para ele mesmo. O homem que Deus criou para o louvor da sua glória. Então, Enos, ele já recebe esse nome conectado com aquela identidade lá do Éden, que havia sido perdida por sua avó, Eva, pelo seu avô, Adão, não é? E pelo tio que ele não conheceu, o seu tio Abel.
Então, em Enos, o nome do Senhor começa a ser invocado. E nesse tempo aqui, o número de injustos e o número da linhagem de Caim era muito grande e muito maior do que a linhagem de Sete que estava começando. Em Sete começa a linhagem de justos, né? São os chamados filhos de Deus. E aqueles que eram da descendência de Caim eram chamados de filhos dos homens. Por que essa diferença? Porque aqueles que nasceram a partir de Sete preservavam a imagem e a semelhança, a justiça. E os que nasceram de Caim para frente preservavam a imoralidade e o pecado. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês pensarem. Como que Enos começou a invocar o nome do Senhor, se Enos nunca viu ninguém orar? Essa palavra invocar ou orar, clamar, chamar por Deus, né? Embora tenha passado ali na novela da Record, Adão chorando, cantando para Deus e tal. Bom, aquilo não estava na Bíblia, foi só para deixar a novela mais bonita, né? Mas ele nunca viu ninguém orar, ele nunca viu ninguém clamar a Deus, ele nunca viu ninguém invocar. Se a gente for para a raiz dessa palavra, invocar aqui, está quase como um grito de desespero. Tipo assim, tem alguém aí? Em algum lugar? Né? O clamor de Enos é esse primeiro contato com Deus. Não é? Adão e Eva, se vocês não lembram, agora eu vou relembrar, eles tinham uma vivência no Éden com Deus. O que era uma vivência? Eles tinham comunhão. Eles tinham afinidade, eles estavam próximos a Deus, eles estavam numa outra dimensão, como nós já falamos aqui, uma dimensão íntima com Deus, mas depois que eles decaíram, ninguém buscou a Deus no sentido de invocar. Nós aprendemos na quinta-feira passada que Abel fez o quê? Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor. Né? Ele era pastor de ovelhas, então ele deu o melhor das suas ovelhas voluntariamente para Deus. Mas provavelmente ele fez isso porque ouviu do pai que quando eles pecaram, Deus matou um animal para cobrir o pecado deles. Mas não havia uma escola de oração. Não havia ninguém que estava orando, ou isso não era um ensinamento que estava sendo transmitido. Enos começa sozinho, né? Enos começa sozinho a buscar o Senhor do jeito dele. Bem desse jeito aqui. Tem alguém aí, em algum lugar, se revele a mim. E é claro que um homem que já não está naquela dimensão de perfeição que Adão e Eva estiveram, ele vai buscar Deus com os recursos que ele tem. Ele vai buscar Deus com aquilo que está mais próximo desse Deus. Não é? E nesses dias aqui de Enos, onde não se tinha palavra escrita, não tinha exemplo para seguir, não tinha um sacerdote, um pastor, um ancião, um profeta, não tinha ninguém. Né? Até mesmo Adão e Eva não tinham mais o que ensinar. Então, Enos começa sozinho. Em alguns livros, né, livros que não têm autoridade espiritual, como as Escrituras têm, mas dentro da tradição judaica, Enos começou a buscar a Deus olhando para as estrelas. Ele seria o pai do zodíaco. Calma, que eu vou explicar. Embora nós tenhamos hoje os signos, o misticismo se apossou dos signos e deu aos signos uma suposta influência de poder e determinar o futuro do ser humano, mas as estrelas e as constelações e os lugares onde as coisas foram estabelecidas por Deus não foi sobre o homem. Foi para apontar o plano da salvação. Então, quando os homens olhavam as estrelas, não era como o céu que nós vemos hoje, né? Você pensa que é uma estrela, daqui a pouco você percebe que é um avião passando, né? Não, era tudo muito claro, né? E eles conseguiam ver os desenhos e aí eles iam deduzindo. Se você tiver curiosidade de estudar mapas antigos, você vai perceber que eles conseguem fazer o mesmo céu que nós temos hoje, a mesma ordem das constelações, inclusive os nomes das constelações surgiram aqui, mas não era nada sobre o homem. Não era o signo do homem que vai dizer o que vai ser o meu amanhã, ou com quem que eu tenho que casar, o que eu tenho que fazer. Não funciona assim. Inclusive, por exemplo, quando Jesus nasce, não sei se vocês lembram, mas os magos do Oriente, que eram
astrólogos, que naquela época era uma ciência, não estava ligado a, digamos, era o berço da astronomia e não uma questão de ocultismo. Eles percebem a estrela do Messias, a estrela de Belém, e eles seguem aquela estrela e eles acabam chegando no lugar onde Jesus estava. Vocês estão comigo até aqui? Então, os céus não são sobre os homens. Deixa eu ver o que o signo diz. Isso é engano. Mas os céus declaram a glória de Deus e o firmamento, a obra das suas mãos. Repita esse versículo comigo. Diga, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento, a obra das suas mãos. Então, é muito possível que Enos tenha começado a buscar a Deus olhando para cima e tentando entender, suponho eu, não está na Bíblia, eu estou conjecturando, suponho eu que ele olhava para aquele céu e ele começava a tentar entender as coisas. Como eu disse, Deus ele fala sem precisar do homem para isso. Vocês estão comigo? Eu já expliquei para alguns que já estudaram comigo na aba, já foram meus alunos e já falei aqui na igreja. Quando você entra num seminário batista, o primeiro livrinho que você vai receber lá no Betel ou num seminário teológico batista vai ser um livrinho chamado O Fator Melquisedeque. Para quem não sabe, Melquisedeque foi um homem que era sacerdote de Salém, quando não existia nem sacerdócio, e Abraão pagou o dízimo para esse homem, né? Então, o nome Melquisedeque é porque é um cara sem origem, sem ele nem beira. É claro que ele nasceu de alguém e morreu em algum lugar, mas não há registros disso. Inclusive, a Bíblia, quando vai falar sobre o sacerdócio de Jesus, já que Jesus não veio da tribo de Levi, mas veio da tribo de Judá, e a tribo de Judá não tinha sacerdócio, a Bíblia diz que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Ou seja, um sacerdócio eterno, que está validado nele mesmo e não depende de uma tribo. E nesse livro, Fator Melquisedeque, você vai encontrar uma série de povos não alcançados, que quando missionários vão evangelizar, eles já conheciam a palavra, mas ninguém nunca tinha pregado para eles, como a Bíblia, como essa que nós estamos vendo aqui. Eles conheciam o evangelho que nós conhecemos pelas estrelas, eles conheciam pela natureza, eles falavam aquilo que nós cremos, mas eles aprenderam com Deus de uma outra forma. Estão comigo? Inclusive o próprio Jesus disse, não se gloriem porque vocês são filhos de Abraão, porque se não tiver ninguém para clamar, até as pedras clamarão. Vocês estão comigo? Então Deus usa a natureza para falar. Agora voltando para Enos, esse primeiro passo de buscar a Deus, que conjecturo eu, com base na tradição judaica, que foi olhando as estrelas, foi olhando para cima. Eu acredito que isso aqui é um primeiro passo de todo ser humano. Quando você está com a cabeça atribulada, quando você está agoniado, quando você está assim, no seu limite, tem coisa melhor do que você ir para um lugar isolado do mundo e olhar para o céu? Tem não, não é assim? Porque parece que quando a gente contempla aquela grandeza toda, aquilo tem um poder de comunicar o nosso espírito e acalma a nossa alma. Eu quero ler alguns versículos que vai mexer com a sua imaginação, mas eu prometo que não vou pregar nenhuma heresia, amém? Abra comigo em Jó, capítulo 9, verso 1. Jó, capítulo 9, verso 1. Aleluia. Jó, capítulo 9, verso 1. Quero beber do teu rio, Senhor. Está lá comigo já? Jó, o títulozinho diz aí, epígrafe, Jó é incapaz de responder a Deus. Aí Jó diz, então Jó respondeu e disse, na verdade, sei que é assim, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou ou contendeu com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes sem que saibam, que ele na sua ira os transtorna, que move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. A Bíblia falando sobre placas tectônicas e ciência. Quem fala ao sol e este não sai?
e sela as estrelas? Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Agora, esse é o versículo auge aqui. Quem fez a Ursa, a Órion, os 7 estrelos e as recâmaras do sul? Quem fez grandes coisas que não se pode esquadrinhar e maravilhas tais que não se pode contar? Ele está falando sobre Deus. Agora me diga, como que Jó, um homem, provavelmente aqui desse período aí antediluviano, um dos registros mais antigos das Escrituras é Jó, por isso ele é colocado junto dos salmos aqui, dos livros de sabedoria. Como que Jó sabe o nome da Ursa maior, da Ursa menor? Ele sabe o nome de Órion, das recâmaras do sul, ele sabe o nome das estrelas. Jó. Isso significa que os povos antigos tinham um conhecimento sobre o céu. E que em algum momento isso foi misturado com a idolatria, se corrompeu, e o homem tentou tomar o céu para si, né, quase que uma síndrome de Lúcifer. Então é como se o céu falasse sobre mim, mas o céu não fala sobre mim, o céu fala sobre o Criador dele. Está comigo? A Bíblia diz que Deus chama todas as estrelas, cada uma pelo seu nome, identidade, né? Deus chama todas as estrelas e todas comparecem diante dele. Deus as chama pelo nome. Agora vá comigo para Jó capítulo 25. 25, verso 1. Jó 25, verso 1. Diz assim: então respondeu Bildade, o suíta: a Deus pertence o domínio e o poder, e ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de uma mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é gusano, o filho do homem que é um verme. A percepção de um dos amigos de Jó sobre Deus. Deus chama os exércitos celestiais, de modo que ninguém pode contá-los, ninguém pode mensurar o tamanho desses exércitos celestiais. Nós temos alguma pregação aqui em algum lugar no YouTube, quando eu expliquei que Deus tem exércitos, né? Ele tem exércitos no universo, ele tem um exército que é a igreja, ele tem um exército nos mares, a Bíblia mostra. Não é só a igreja que é o exército de Deus, não, gente. Por isso que, quando a gente fala sobre o juízo de Deus nas nações da terra, a natureza é um exército que obedece a um comando de Deus, tá? Então, Bildade já tinha essa percepção naquela época. Agora, se o ser humano, no caso de Enos, possivelmente começou a buscar a Deus olhando para cima, será que é por isso que a maioria das pessoas tenta se conectar com Deus através dos astros, através dos signos, através do zodíaco? Mas, queridos, não funciona assim. O homem só pode se conectar com Deus mediante uma única pessoa. Quem é Ele? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Satanás sabe que os céus declaram a glória de Deus. É um poder, uma energia que é emanada, gloriosa. E Satanás, na tentativa de apossar-se disso, embora ele saiba que não tem como, mas de enganar a humanidade, fez com que como se os céus falassem sobre o ser humano na tentativa, diga comigo, na tentativa de substituir uma necessidade básica do ser humano, que Enos descobriu: oração. Você está comigo? Porque se eu tenho um signo que vai dizer tudo sobre mim, por que eu tenho que buscar a Deus? Está comigo? Então, essa tentativa de tirar a necessidade de oração, né? Então, Enos, embora seja aí um dos primórdios,
mas ele começou a invocar o nome do Senhor. Quando você olhar para o oceano, quando você olhar até para essas tragédias que estão acontecendo no mundo, quando você olhar para o céu, quando você olhar para o universo, quando você olhar para as estrelas, os planetas, querido, quando você olhar para aquilo tudo, entenda, Deus está sobre tudo aquilo. Tudo aquilo saiu de Deus. Agora você imagine o tamanho de quem Ele é. Amém? As pessoas começaram a adorar estrelas, planetas e a organizarem as suas vidas, né, com base nisso. Mas, na verdade, todo esse esquema que Deus montou no céu foi para pregar ao homem a sua própria palavra. Amém? O formato das constelações, nós temos, por exemplo, a Virgem, nós temos os Gêmeos, nós temos Peixes, nós temos o Aquário. Isso não é sobre o seu aniversário, isso não é sobre suas características, isso é uma mensagem de Deus para a humanidade. Tic-tac, que tem começo, meio. Aleluia. Uma mensagem para a humanidade que tem começo, meio e fim. Amém? Glória a Deus. Agora, vá comigo para Lucas 21. Vamos ver Jesus falando alguma coisa sobre isso. Eu ainda vou entrar em oração, viu, gente? É porque eu preciso colocar uns fundamentos para vocês, mas eu não esqueci do que eu vou pregar. Não vou dizer que nem meu marido, isso é só a introdução. Mas é quase isso. Lucas 21. Nós vamos ler a partir do verso 25. Diz assim. Cadê Jesus? Achei. Haverá sinais onde? No sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, ou colocai os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Leia de novo o verso 28. Quando começarem essas coisas a acontecer, exultai e levantai a vossa cabeça, ou olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Então, como o céu pode ter gerado e gerou nos primórdios da humanidade, né? Aquela visão sobre a sua insignificância e pequenez. Os céus transmitiram uma mensagem à humanidade por tantos anos. E em Jesus, no primeiro século da era cristã, inclusive deram a localização de onde Jesus nasceria, não é? Agora, Jesus está falando sobre um outro momento que o céu também tem uma mensagem para dar. Estão comigo? Jesus também está falando sobre um outro momento que o céu tem um recado para dar. E esse céu não são os anjos, não é a eternidade, é esse firmamento. Amém? Quando a Bíblia diz os poderes do céu serão abalados, não é que o trono de Deus vai ser abalado, não, gente. É o firmamento, amém? É aqui no Kairos, é na nossa dimensão. Não é o trono de Deus. Como é que está escrito no Salmo? Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem. Não é assim? Ainda que as águas se enfureçam e se embraveçam no meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário e as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Ele a ajudará ao romper da manhã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre os céus, serei exaltado sobre a terra. Não existe como abalar os poderes de onde Deus está. Se abala esse firmamento nosso aqui. Amém? Então Jesus disse, olha, os poderes do céu serão abalados. E vocês têm que olhar para cima, porque a redenção de vocês está se aproximando. Vocês estão comigo? Agora, embora o céu também tenha um recado para nos dar, ele não pode intermediar a nossa relação com Deus. Enos começou a invocar ao Senhor. Jesus tinha a sua vida baseada em que, igreja?
em oração. Em oração. Gastar tempo na presença de Deus. Ter prazer nisso. Estar com o coração na presença de Deus de modo submisso. Estar com o coração na presença de Deus quebrantado, humilhado, sem agonia, sem soberba, sem gritaria, sem briga, sem confusão. Estar na presença de Deus com o coração tranquilo para que Deus possa falar. Agora, até a oração, o diabo conseguiu corromper com uma série de falsas doutrinas em que o homem se torna o centro do universo, querido. Isso quem inventou foi Darwin, antes dele quem inventou foi o capeta. O centro do universo é Jesus Cristo. Ele é o sol da nossa justiça. Então não vai na onda de Darwin, o mundo ao seu redor, não. Isso não existe. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o sol da nossa justiça. Sua vida de oração não deve existir centralizada em você. Sua vida de oração é justamente para desprender você dessa matéria e conectar você com coisas eternas. Está comigo? Por isso Jesus disse, quando vocês forem orar, não façam igual os gentios, que pensam que por muito ficarem falando, eles serão ouvidos. Não é assim. Jesus está ao contrário disso. Entra no seu quarto, fecha sua porta e fala com o seu pai em secreto. Quando os discípulos que estavam com Jesus por 3 anos de ministério, não sabiam como orar, eles chegam para Jesus e dizem, mestre, ensina-nos a orar. Por que os discípulos pediram a Jesus para ensinar eles a orar? Porque Jesus orava o quê? Sozinho. E tendo se retirado para o monte, foi ali orar. E tendo se retirado para um lugar à parte, foi ali orar. Mandou os discípulos na frente e ficou ali para orar. Todos os evangelhos relatam Jesus orando sozinho. Sozinho. É por isso que os discípulos não sabiam orar. Porque Jesus fazia isso de modo público, pessoal, privado, não de modo público. Então a oração, ela não deve existir centralizada nas necessidades humanas. Embora tenha que ter um espaço lá para você pedir, para você dar graças, para você adorar a Deus, mas entenda, a oração é um momento que você se coloca também para ouvir Deus falar. Estão comigo, irmãos? Amém? Então, esses dias, o céu ainda está falando. A natureza ainda está falando. Mas não está falando sobre mim, nem sobre você. Está falando sobre o Filho do Homem, que está voltando. Você está comigo? Então, Enos, ele começou, voltando agora lá para Gênesis. Enos começou o que nós chamamos de oração. É a primeira menção na Bíblia de invocar ao Senhor, está com Enos. Logo depois, e isso não é coincidência, isso é intencional. Logo depois de Sete, que Deus deu em lugar de Abel, vem Enos, e Enos começa o quê? A partir de Enos, se começa a invocar ao Senhor. Estão comigo? Glória a Deus. Agora, abra sua Bíblia em Isaías 55, por gentileza. Isaías 55. Aleluia. Você não precisa de adivinhação. Você não precisa de previsão astrológica. Você já tem a palavra de Deus, amém? E ela é o seu farol. Isaías 55, nós vamos ler a partir do verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus maus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, assim como os céus
são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Está comigo? É tempo, quando nós buscamos a Deus, queridos, é tempo de buscar o Senhor. Por que, pastor, é tempo de buscar o Senhor? Porque está acontecendo tudo isso no mundo, não só por isso, mas é porque ainda dá para achar Ele. Amém? Haverá um tempo que os homens desmaiarão. Buscarão a própria morte, mas a morte terá fugido dele. E eles não conseguirão nem morrer. E nesse tempo não será possível buscar o Senhor. Você está comigo? Mas ainda é possível buscar o Senhor. Amém? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Diga para a pessoa, Deus está perto. Ainda dá para achar. Amém? Diga para ele assim, não gaste o seu tempo precioso de oração. Tentando entender os caminhos mais altos de Deus, que são mais altos do que os seus. Diga, não gaste o seu tempo precioso de oração, tentando compreender os pensamentos de Deus, que são mais altos que os seus pensamentos. Diga para ele ou para ela, mas invista na sua oração. Invista para se arrepender, para mudar os seus próprios caminhos, para ter comunhão com Deus. Amém. Glória a Deus. Então é tempo de buscar ao Senhor. Nessa linhagem de Sete, nós temos a escola de oração. E os profetas da Bíblia andaram nessa escola de oração. Qualquer homem e mulher de Deus, grande nas Escrituras, querido, e fora dela também, tem uma vida de oração. Tem prazer na palavra. Isso deve ser um alvo para você. Amém? Isso não é sobre conhecimento. Não é sobre você ter respostas para dar. Não é isso, é a presença dele em você. Por que você acha que Jesus falou para os discípulos assim, olha, quando colocarem vocês diante de reis e dos tribunais e começarem a questionar vocês, não se preocupem com o que vão dizer. Está falando com homens leigos, homens simples, e Jesus diz, porque o Espírito vai pôr a palavra na sua boca. Então, a nossa comunhão com Deus não é para calcular a resposta que vem. É para ter a alma tão limpa que quando o Espírito falar, a gente pega. Está comigo? Um caminho dentro do teu interior tão desobstruído que quando Deus fala, aquela palavra vem na sua boca. Nós não precisamos saber tudo, nem conhecer tudo. Mas temos uma mente que Deus pode usar. Amém? Temos um coração que Deus pode semear a sua palavra. Temos os lábios puros para invocar o nome do Senhor. Você está comigo? Amém? Glória a Deus. Então, Enos, ele começou a criar um caminho de oração. Por esse caminho passaram Noé, né? Passou Jó, passou Moisés, passou Abraão, passou Isaac, passou Jacó, passou José, passou as tribos, passou Ruth, passou Ana, passou Oséias, todo mundo passou por lá. Amém? Todo mundo na Bíblia passou pelo caminho que Enos abriu. Está comigo? Fala para a pessoa, tu vai ficar de fora desse caminho? Confiando na mídia? Ou naqueles mapazinhos? Diga para ele, larga de ser besta. Você tem a mente de Cristo, amém? Você tem a mente de Cristo. Você não precisa saber do futuro. Seu Pai já está no seu futuro, querido. Aleluia. O crente, ele está no lucro, quer na vida, quer na morte. Ele está com Cristo, amado. Então você não precisa ficar preocupado com o seu amanhã. Os gentios ficam assim, nós não. Nós não. Nós descansamos no Senhor. E para a gente concluir, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora comigo. Gênesis 1, verso 14. Lá no inicinho de todas as coisas. Gênesis 1, verso 14.
Está comigo lá? Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, estações, dias e anos. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve a tarde e a manhã do 4º dia. Amém? Quando Deus colocou tudo isso no céu para nos abençoar, não foi para que idolatrássemos essas coisas. Você está comigo, irmão? Não foi para isso. Foi para que isso nos abençoasse. Foi para que isso fosse sinal para as nossas vidas. Foi para que isso definisse tempos, estações. Não foi para o homem adorar planeta, adorar coisas. Não funciona assim. Nós precisamos entender que a oração é o caminho que Enos abriu. Amém? Enos abriu e Jesus alargou. E nós passamos por ele. Não precisa ficar consultando a astrologia. Há muito engano. Há muita coisa misturada que não vem ao caso aqui agora. Mas não perca o seu tempo com isso. Agora, os céus têm um recado para dar. Amém? Olhem para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Lançaram até um filme, não foi? Não olhe para cima, né? Mas, na verdade, a Bíblia diz o contrário. Olhe mesmo para cima. Olhe para cima, porque a vossa redenção está se aproximando. Você está comigo?